A paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos e irmãos em Cristo, aqui do canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. Meus queridos, vamos estudar a palavra do Senhor nosso Deus, hoje falando sobre um grande exemplo de humildade deixado pelo nosso Senhor Jesus. Hoje estaremos estudando a lição de número 8, a lição da Escola Bíblica Dominical. E eu convido você a aumentar o volume do seu aparelho e, dentro das possibilidades, escute o que o Espírito Santo vai te falar nessa hora, porque estaremos estudando à luz dos exemplos bíblicos como Jesus Cristo impactou a vida dos apóstolos e por que ele deixou esse exemplo de humildade para a sua igreja. Vamos falar com Jesus? Querido Deus, honras e glórias ao teu nome. Querido Deus, eis-me aqui, Santo Espírito, queremos ouvir a tua palavra. Espírito de Deus nos ensina através das sagradas escrituras. Continue abençoando todos que hão de ouvir essa palavra. Abençoa todos aqueles que já se inscreveram nesse canal, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, meus amados irmãos, eu sou o irmão Edmilson, professor da Escola Bíblica Dominical, sirvo ao Senhor Jesus Cristo aqui no Templo da Assembleia de Deus, na cidade de Betim, região metropolitana de BH. Pois bem, vamos ler o texto áureo? O texto áureo diz assim: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Essa palavra está em João, capítulo 13, versículo 15. Inclusive, Jesus Cristo, ele é o nosso maior modelo, nosso maior exemplo. Não só exemplo de humildade, mas também exemplo de caráter, exemplo de personalidade impactante. Jesus Cristo, ele fez a diferença quando ele esteve aqui como homem, ele continua fazendo a diferença, ele é o próprio Deus. Jesus Cristo nos deu inúmeros exemplos, né? Ele falava e vivia aquilo que ele falava, aquilo que ele ensinava, aquilo que ele pregava. Jesus falou sobre oração e nos deu o exemplo que ele vivia uma vida de oração. Jesus falou sobre amor, sobre perdão, sobre misericórdia, sobre justiça e assim por diante. Ele é o nosso maior exemplo. E quando falamos de humildade, nós lembramos de algumas passagens bíblicas, né? Jesus falou: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso. Oh, aleluia! Prosseguindo aqui, verdade prática. Na verdade prática está escrito: a submissão e o serviço são características de maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. Então, meus amados irmãos, é uma pessoa que realmente é humilde, se percebe muitas das vezes já no primeiro contato com aquela pessoa. Você já parou para analisar o que significa realmente uma pessoa ser humilde? Iremos aprender através desse estudo bíblico que humildade não diz respeito à condição social, à condição financeira. Humildade não está se referindo à maneira como a pessoa se veste ou algo do tipo. Humildade fala de caráter. Humildade fala de um comportamento, de um quebrantamento. Humildade fala de você, muitas das vezes, reconhecer a superioridade do seu próximo, reconhecer que todos estão em pé de igualdade diante de Deus, mesmo que, infelizmente, na maioria das sociedades do mundo, existe um padrão de comportamento, né, que é seguido diferente daquilo que a Bíblia nos mostra. Calma que em detalhes você vai entender.
O nosso comentário de hoje será baseado na passagem de João, capítulo 13, versículo 1 ao 10. Estarei lendo para os irmãos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. E, acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés e a enxugar-lhe com a toalha com que estavam cingidos. Aproximou, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas nem todos. Olha, irmãos, quanta lição, que lição maravilhosa, que conselhos, que sabedoria, que exemplo grandioso Jesus nos deu no dia em que ele participou ali da ceia, ou da última ceia com os seus discípulos. Vamos dar prosseguimento aqui. Enquanto isso, vamos para a introdução. Introdução. Nessa lição, iremos analisar a narrativa do capítulo 13 do Evangelho de João. Este episódio bíblico retrata o ato de Jesus, conhecido como lava-pés. Já ouviu essa palavra? Onde ele ensina, através de seu exemplo, a relevância da humildade para aqueles que o seguem. Este capítulo oferece-nos uma valiosa lição sobre a humildade na vida cristã. A partir do exemplo de Jesus, somos convidados a servir o próximo de forma humilde. Oh, aleluia! Nosso estudo será baseado nessa experiência entre Jesus e os apóstolos. Quando Jesus Cristo ali, na noite em que ceava com os seus apóstolos, ele lavou os pés dos seus discípulos. Meus amados irmãos, falando de humildade, olha como Jesus Cristo nos deu vários exemplos de humildade. A Bíblia fala que Jesus Cristo, sendo Deus, ele se fez homem. Sim, não só homem, mas ele também se fez servo. E a palavra servo, no original grego, significa escravo. Jesus Cristo se fez escravo por causa de mim, por causa de nós. O apóstolo Paulo, como eu costumo sempre dizer, escrevendo a sua carta aos Filipenses, ele disse: Tende em vós, irmãos, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, tomando forma de escravo. O Senhor Jesus Cristo foi gerado no ventre de Maria através do Espírito Santo. Jesus Cristo, sendo Deus, ele esvaziou-se. Quando eu digo esvaziou-se, eu tenho que colocar, entre aspas, porque ele se tornou homem, mas continuou sendo Deus. Paulo diz que ele esvaziou-se de si mesmo, não teve por usurpação. Ele poderia muito bem dizer: mas peraí, eu sou Deus,
Eu criei os céus da terra e uma vez me tornando homem, eu terei que passar por várias experiências, por vários processos e terei que me comportar como servo. Mas Jesus Cristo não pensou dessa maneira, pelo contrário, ele veio em obediência a Deus Pai e viveu entre os homens. Jesus Cristo amou o seu próximo e demonstrou esse grande amor aceitando morrer na cruz do Calvário. Exemplo de humildade. Se comportou como um servo entre os judeus, entre os apóstolos, entre a comunidade judaica ali da sua época, com a qual ele teve contato. Se comportou como servo. Jesus Cristo nos deu um grande exemplo de humildade. Naquela época, amados irmãos, existia vários grupos religiosos dentro ali da chamada religião judaica ou judaísmo. Existiam os pobres, existiam os ricos, existiam os de classe baixa, os de classe alta, existia quem tinha e quem não tinha. E a palavra de Deus nos mostra que Jesus Cristo, ele não fazia acepção de pessoas para se relacionar, dialogar, fazer uma visita ou receber uma visita na sua casa. Jesus Cristo, ele fazia questão de estar com os ricos e os pobres, os cobradores de impostos, homens considerados desviadores de verbas, ladrões, muito ricos, mas Jesus estava querendo estar perto deles para transmitir a mensagem da justiça de Deus. Isso também é um exemplo de humildade. Humildade fala também da pessoa que está numa posição de destaque. Quantas pessoas que estão em uma posição de destaque na sociedade possuem um bom trabalho, são pessoas de renome, pessoas conhecidas, pessoas famosas. Quantos que continuam sendo humildes, continuam tratando todas as pessoas ao seu redor da mesma maneira, com respeito, com amor. Por outro lado, existem outras pessoas que por terem subido degraus a mais na sua vida, por terem alcançado posições de destaque na sociedade, abandonaram a humildade e hoje, infelizmente, tratam as pessoas com arrogância, com falta de respeito, pisam nas pessoas, desfazem das pessoas, se considera superior ao seu próximo, se considera melhor. Tem pessoas que não têm humildade para pedir perdão, para pedir desculpa. Tem pessoas que não têm humildade para reconhecer os seus erros, a necessidade de mudança. Então, humildade, alcança todas essas esferas, todos esses aspectos, todos esses comportamentos. Humildade não é quando uma pessoa está vestida com a roupa simples. Às vezes a pessoa está vestida uma roupa assim, às vezes mais ou menos, ou estragada, ou às vezes a pessoa, não, eu sou humilde. Tem pessoas que até fazem questão de dizer, eu sou humilde, eu gosto de andar assim, não ligo muito para vaidade, não ligo muito para roupas de destaque e tal. Isso muitas das vezes não é visto como humildade. Dentro do contexto bíblico, humildade está muito além disso. Humildade fala da forma como você trata o seu próximo. Humildade fala do seu comportamento, de você ser uma pessoa superior, muitas das vezes uma pessoa superior no seu local de trabalho, mas você se coloca em pé de igualdade com o seu próximo, entendendo que um dia você passou por onde eles passaram, entendendo que eles precisam de você, da mesma forma que você precisou de outros no passado. Humildade fala de serviço. Dentro do contexto bíblico, fala de você, muitas das vezes, abrir mão dos seus
dos seus conceitos, das suas filosofias, do seu modo de pensar, que muitas das vezes não está de acordo com a Bíblia. Humildade fala de você se comportar como se fosse um escravo, um servo, no que diz respeito a servir o seu próximo. Quantas pessoas, irmãos, que são ricas, quantas pessoas que são até milionárias, mas nem parece, devido à maneira como, devido ao conceito de humildade na sociedade, muitas das vezes ser um conceito diferente daquilo que a Bíblia ensina. Aí o que acontece? O ser humano cresce com aquela mentalidade de que uma pessoa rica, próspera, parece que ela não pode ser humilde, não pode ser uma pessoa tão simples. Então, o que eu quero dizer? Quantas pessoas que têm dinheiro, casas, fazendas, carros, quantas pessoas que têm condições de ter tudo que os seus olhos desejarem, mas essas pessoas não deixaram que a fama, que o sucesso, que o dinheiro, que a riqueza subissem pela cabeça. Essas pessoas não deixaram que todo esse sucesso os dominasse e mudasse o seu comportamento. E hoje o que acontece? Quando a gente vê uma pessoa que tem dinheiro, que tem posse, que tem condição, que tem poder para mandar, que tem autoridade para mandar, mas essas pessoas são humildes e elas continuam se comportando com a mesma humildade que se comportaram lá no início, quando elas não tinham nada. Lá no início, quando seus pais lhe ensinaram, lhes transmitiram os verdadeiros valores da vida. Quantas pessoas que você conhece, pessoas famosas, tantos exemplos, não vou citar nomes aqui, eu me lembrei de nomes, não vou citar nomes, mas você deve conhecer pessoas assim, né? Grandes empresários, grandes comerciantes, que você olha para ele assim, gente, nem parece que essa pessoa tem isso, tem aquilo, nem parece que essa pessoa tem poder. Inclusive tem pessoas, irmãos, que tem poder, tem autoridade para dar ordem, tem poder, tem recurso para andar para cima e para baixo com os melhores carros, de avião e assim por diante, mas muitas das vezes você vê a pessoa fazer uma caminhada aqui, uma caminhada ali, passeando de bicicleta, às vezes a pé, fazem questão de estar ali em contato com as pessoas no comércio, dialogando. Por outro lado, ele poderia muito bem dizer, vai lá, eu quero isso, eu quero aquilo e traz para mim, mas essas pessoas são tão humildes que elas querem estar em contato com outras pessoas, se relacionando com as outras pessoas e assim por diante. Então, a humildade fala de serviço, humildade fala de amor, de respeito ao próximo. Muito mais do que isso que eu estou falando. Vamos prosseguir. Uma história real sobre a humildade. É o primeiro ponto, o lava-pés. Nessa passagem do Evangelho, segundo João, quando Jesus lavou os pés, ele utilizava o exemplo de um servo da casa onde se encontrava com os discípulos para transmitir uma lição sobre a humildade dentro do reino de Deus. O capítulo menciona que este episódio ocorreu pouco antes da Páscoa, quando ele celebrou a última ceia pascual com seus discípulos. Nessa ceia, o nosso Senhor instituiu o que viria a ser conhecido como Santa Ceia ou Ceia do Senhor, um encontro solene que realizamos atualmente. Durante essa ocasião, Jesus rompeu o protocolo tradicional da ceia pascual, conferindo-lhe um significado único. Ao lavar os pés dos seus discípulos, ele ilustra a humildade como uma virtude essencial para os que são seguidores, ou para os seus seguidores na expansão da igreja pelo mundo. Então, meus amados irmãos, o apóstolo João, ele testifica que um pouco antes da Páscoa,
o Senhor Jesus Cristo se reúne com seus discípulos para participar dessa ceia, desse jantar. E nessa ocasião, Jesus Cristo ele institui aquilo que nós chamamos de Santa Ceia do Senhor. E a ceia era uma festa, era um jantar era um jantar especial, né? Aqui dentro do contexto, que era e é realizado até nos dias de hoje pelos judeus. Pois a Páscoa, Deus ordenou que os judeus comemorassem a Páscoa ano após ano, em comemoração à libertação que Deus deu para o povo, quando tirou o povo lá do Egito. O povo estava ali aprisionado aproximadamente 430 anos. Deus então tira o povo dali e a partir daquele momento é instituída a Páscoa. Então, na ocasião da Páscoa, Jesus então celebrou a última ceia com os seus discípulos e deu um novo significado para a ceia, mostrando que o pão simbolizava, falava, apontava para a carne de Jesus, o corpo de Jesus que iria ser machucado, ferido, crucificado, cortado, moído pela humanidade. E o suco de uva ali simbolizava e simboliza o sangue de Jesus que foi derramado por nós na cruz do Calvário. E naquele dia do jantar, o Senhor Jesus Cristo impactou a vida dos apóstolos. O Senhor Jesus Cristo mexeu com o psicológico dos apóstolos. O Senhor Jesus Cristo transformou a forma de ver, a maneira de enxergar as coisas ali na vida dos apóstolos, no que diz respeito à humildade. Talvez os apóstolos já haviam aprendido muita coisa sobre humildade, mas lhe faltava um grande exemplo, porque os fariseus, saduceus e tantos outros líderes religiosos ali do tempo dos apóstolos, talvez eles ensinaram sobre humildade, mas faltava-lhe o exemplo da humildade. E a Bíblia fala que os fariseus, eles falavam, mas não viviam. Jesus até falou para os seus discípulos em uma certa ocasião que eles deveriam fazer tudo que os líderes judaicos, os religiosos, os escribas ensinassem, mas não deveria viver baseado no comportamento deles, porque eles falavam, mas não viviam. Mas Jesus é diferente. Jesus ele falava e vivia, e Jesus deu um grande exemplo. Jesus não só falou sobre humildade, mas também deu o exemplo da humildade. E como foi esse exemplo? Jesus Cristo, a Bíblia fala que Jesus Cristo ele lavou os pés dos discípulos. Ele pegou uma toalha, ele pegou a bacia, ele pegou água e ele então agacha ou se abaixa e começa a lavar os pés dos discípulos. Irmãos, para nós hoje isso aí pode parecer algo normal. Alguém lavar os pés de uma outra pessoa, ainda mais se tiver uma pessoa doente, ou não tiver condição de agachar, independente do motivo, isso soa como algo normal para nós. Mas no tempo de Jesus, no tempo em que os apóstolos existiram, irmãos, lavar os pés dos apóstolos, ou lavar os pés dos discípulos, era um serviço prestado, a princípio, aos chamados escravos da casa. E segundo alguns comentaristas bíblicos, inclusive eu tenho até um livro intitulado Usos e Costumes dos Tempos Bíblicos, nós aprendemos muito com a chamada cultura judaica. E a cultura daquela época dizia que quando chegava um visitante na casa, o que acontece? O escravo daquela família, ele tinha a obrigação, ele tinha um dever de lavar os pés do visitante. Hoje, principalmente nas chamadas cidades grandes, cidades modernas, hoje quase 100% das cidades existe calçamento.
mais anos atrás não tinha. No tempo de Jesus, menos ainda. No tempo de Jesus, imagina as pessoas andando de camelo, de jumento ou de cavalo, as pessoas andando de chinelos, as pessoas andando a pé, em meio a terras, poeira. Era normal quando chegava na casa de alguém os pés estarem sujos, os pés estarem empoeirados, e o visitante então chegava, sentava, e o escravo daquela família pode até ser que em alguma ocasião, agora eu não lembro, pode até ser que em alguma ocasião o dono da casa, algum outro membro da família lavava os pés do visitante em um ato de boas-vindas, mas agora eu não lembro de outros textos que falam de algum texto bíblico que fala de alguma outra pessoa que tenha lavado os pés de um visitante que não fosse um servo, um escravo. Então, quando chegava o visitante, o que acontecia? O escravo ele tinha o dever, ele tinha a obrigação de lavar os pés do visitante. Isso aí era um ato muitas das vezes, na mentalidade das pessoas, de muitas pessoas, às vezes era um ato assim, de humilhação, mas ali era um ato de amor, de respeito, era um ato de dizer seja bem-vindo. Mas de qualquer forma, a pessoa que estava prestando aquele serviço, muitas vezes se sentia humilhado, porque era um escravo, não podia dizer não para o seu Senhor. Então, Jesus Cristo, ele sendo Deus, ele se fez escravo, lavando os pés dos discípulos, se fez cego, ele deu um grande exemplo ali de humildade. A Bíblia deixa bem claro que o conceito de reino de Deus é diferente do conceito humano. Na sociedade em que nós vivemos, sempre foi assim. Vale quem tem mais, vale quem pode mais, vale quem oferece mais. Muitas das vezes, em um ambiente, uma pessoa que tem condição mais bem tratada. Muitas das vezes, em um determinado encontro, em um determinado ambiente, é mais bem tratado, é mais bem respeitado, é mais bem recebido, é mais bem querido. Uma pessoa às vezes que chega com um carro melhor do que o outro, uma roupa às vezes chega mais bem vestido do que o outro, às vezes tem um discurso melhor do que o outro, às vezes só porque tem maiores recursos, é mais respeitado, é mais bem recebido, mas no conceito de Jesus, nos ensinamentos de Jesus, nós aprendemos que para entrar no reino de Deus, para fazer parte do povo de Deus, precisa ter uma mentalidade diferente. Ou Deus ensina que uma vez fazendo parte do reino dele, precisa mudar a sua maneira de pensar. O reino de Deus não é aquele pensamento de vale quem tem mais. Vale quem mais se humilha. Jesus falou isso aí várias vezes. Que quem quer ser o maior, que seja o menor. Uma vez ele até pegou várias crianças e colocou perto dele e disse, ó, quem não se converter ou quem não se tornar como uma criança, não vai entrar no reino de Deus. Não é no sentido de se tornar como uma criança, no sentido de estatura física, mas no sentido de pureza, de inocência, no sentido de perdoar. Irmãos, eu fico impressionado com o comportamento de crianças. Eu lido muito com crianças, não é de hoje, evangelizando as crianças, participando, ajudando a equipe aqui que trabalha com as crianças. Tem as crianças aqui da rua que brigam com meus filhos. Eu fico impressionado com o comportamento das crianças. As crianças, elas discutem muitas das vezes, brigam entre si, brigam no sentido de discutir palavras. Às vezes uma chora porque a outra tomou o brinquedo dela, mas em fração de segundo elas já estão lá de novo, se abraçando, se beijando, pegando na mão da outra, vem para cá, vem brincar comigo. É impressionante como é que as crianças têm essa capacidade de se perdoarem, de se amarem com tanta facilidade, a inocência, a pureza. Então Jesus deixou bem claro que aquele que desejar o reino de Deus precisa se tornar como uma criança.
E outros exemplos, né, que Jesus nos revela sobre essa necessidade de se tornar como um servo para entrar no reino de Deus. Vamos prosseguir aqui. Então, uma história real sobre a humildade de Jesus. 2. O desenvolvimento da história. No capítulo 3, o mestre tomou uma bacia com água e uma toalha. Levantou as pontas das suas vestes e atou-as à cintura. Pegou nas mangas longas e largas nas suas roupas masculinas, típicas da época, e amarrou atrás do pescoço. Esse gesto era uma forma de cingir-se para realizar o trabalho permitindo que tivesse as mãos e as pernas livres para realizar a tarefa do ato de lavar pés. Este costume, nos tempos bíblicos, fazia parte dos cuidados prestados aos convidados por parte do Senhor da casa. Ao chegar à residência designada para a ceia, Jesus verificou que não havia nenhum servo disponível para lavar os pés dos convidados. Então, uma vez Jesus vendo que não havia nenhum escravo ali, nenhum servo disponível para lavar os pés, Jesus então nos dá esse grande exemplo. Oh, aleluia! Glórias ao nome do Senhor Jesus para todo sempre. A mudança de paradigma é o terceiro subponto. Como anfitrião daquela ceia, após o encerramento dessa reunião única e tradicional, surpreendendo os discípulos, o nosso Senhor começou a ensinar através do lava-pés que o caminho do reino de Deus é trilhado com humildade. João 3, versículo 13, versículo 2 e 4. Nós até lemos, né? Ora, acabando a ceia, tendo já o diabo posto levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando a toalha, cingiu-se. Ele mostrou que a humildade representa a verdadeira grandeza espiritual do seguidor do Evangelho. Por isso, utilizou um gesto cotidiano para exemplificar essa atitude humilde. É evidente neste capítulo que o cristianismo só se tornará eficaz e alcançará o propósito do reino de Deus se os valores ensinados pelo Mestre forem realmente praticados pelos seus seguidores. Entre esses valores destaca-se a humildade genuína interiorizada nos corações dos discípulos, recebendo especial atenção do Divino Mestre, que era manso e humilde de coração. Eu até citei esse texto bíblico no início do nosso estudo, né? Então Jesus nos deu um grande exemplo de humildade, através desse grande exemplo, através desse modelo, né, lavando os pés dos discípulos. Uma coisa me chamou a atenção aqui, é evidente neste capítulo que o cristianismo só se tornará eficaz e alcançará o propósito do reino de Deus se os valores forem ensinados. Então, irmãos, Jesus mostrou através do seu exemplo de humildade que o cristianismo só iria impactar a vida de outras pessoas se cada um de nós seguisse o exemplo de Jesus no que diz respeito à humildade. O apóstolo Paulo, ele não fazia parte dos 12 apóstolos. O apóstolo Paulo, um homem que foi tanto usado por Deus para escrever 12 a 13 epístolas, mas ele fazia sempre de dizer Paulo, o servo do Senhor, Paulo, o escravo do Senhor. Quantas palavras de humildade o apóstolo Paulo fazia questão de falar para os seus discípulos. Então, meu irmão, não tem necessidade de eu me aprofundar tanto aqui nessa parte, porque você já está entendendo sobre o que é humildade. Se você serve a Deus, independente
independente da sua posição no que diz respeito à posição eclesiástica. Talvez você é um obreiro, uma obreira, talvez você ocupe uma posição de destaque no reino de Deus, no que diz respeito a título eclesiástico. Eu sou uma missionária, eu sou líder do ciclo de oração, eu sou líder do louvor, eu abro a igreja, eu sou tesoureiro da igreja, eu sou pastor presidente de 30 igrejas, 100 igrejas, dependente da sua posição, independente das suas funções, dependente dos títulos que você carrega. Lembre-se, sobretudo, você deve ser servo. Você é um servo. Você deve se comportar como um servo. Lembre-se, independente daquilo que eu e você conquistar na sociedade, independente daquilo que a gente conquistar na obra de Deus, independente da posição em que a gente se encontrar na obra de Deus, não mude o seu comportamento, continue sendo servo, continue sendo humilde, continue tratando as pessoas da mesma maneira, continue estendendo as mãos para o seu próximo, continue fazendo um serviço de servo, um serviço de escravo. Quando a Bíblia fala sobre os diáconos, diácono fala de serviço na obra de Deus. E mesmo que eu ou você venha ocupar uma posição de destaque na obra de Deus, mas a gente deve continuar prestando um serviço de diácono no que diz respeito a servir o nosso próximo, a servir na obra de Deus. Vamos lá. O desenvolvimento... vamos prosseguir aqui. Isso. Humildade implica autoconhecimento, conhecendo a própria natureza. Jesus tinha plena consciência de quem era, vírgula. Entendia o seu papel e a sua relevância como Senhor e Mestre. Então Jesus sabia muito bem que ele era tanto homem como Deus. Como homem, Jesus Cristo ele teve as mesmas necessidades que eu e você temos. Jesus Cristo, ele, ao nascer, ele participou ali do ritual judaico no que diz respeito à consagração, onde os pais levaram o menino Jesus para ser consagrado depois de 8 dias, apresentado no Senhor. Jesus Cristo participou muitas das vezes das festas que eram realizadas no templo, pois o Senhor ordenou que cada família fosse até o templo em Jerusalém, no mínimo, ou pelo menos 3 vezes no ano, onde era realizada muitas festas, né? A Bíblia fala sobre festas do Pentecostes, festa da Páscoa, festa do Tabernáculo e assim por diante. Jesus Cristo conheceu a palavra de Deus, passou pelo mesmo processo ali, quando ele conheceu, assim como homem, Jesus Cristo passou pelo mesmo caminho, pelo mesmo processo ali que um judeu passava, seus pais sempre levando ele para a chamada sinagoga, o local de culto que existia ali em Israel. Jesus Cristo, ele sentiu necessidades de descansar, Jesus Cristo dormiu, Jesus Cristo almoçava, jantava, lanchava, brincava, ao que tudo indica, aprendeu a mesma profissão do seu pai adotivo, no que se referindo a José. Como homem ele teve fome, como homem ele teve sede, mas como Deus ele deixou bem claro, eu sou a água da vida. Como Deus ele deixou bem claro, eu sou o pão da vida. Como Deus ele deixou bem claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nosso único intercessor não é só da igreja. Jesus Cristo ele é o único que pode interceder ao lado de Deus em favor de cada ser humano. Eu sei que existem muitas religiões no mundo e cada uma dessas religiões ensina que o seu fundador, o fundador daquela religião, ele está lá no céu ao lado de Deus intercedendo por nós, ou intercedendo por ele, ou intercedendo pela humanidade.
Porém, como nós cremos que a Bíblia Sagrada é a única revelação de Deus escrita para a humanidade, em Atos dos Apóstolos, Pedro diz que, Pedro G1, agora eu esqueci, porque debaixo do céu, só existe um nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Está até aqui, Atos capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação. Está vendo? Eu não sei se você que está me vendo ou me ouvindo acredita em outros deuses, em fundadores de outras religiões, porque existem muitas religiões nesse mundo, né, irmão? Existe a religião do islamismo, a religião do budismo, a religião do espiritismo, e tantas dezenas, centenas, milhares de religiões nesse mundo. Não sei se você que está me vendo faz parte de alguma religião. Eu não sei se você é do tipo da pessoa que acredita que os escritos daquele profeta ou do fundador daquela religião é a maior revelação de Deus, é a única revelação de Deus, mas eu quero que você saiba o que está escrito aqui. Na palavra do Senhor está escrito assim: e em nenhum outro há salvação, vírgula, apontando para Jesus. E em nenhum outro há salvação. Não tem fulano, não tem ciclano, não tem bertano, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, a não ser Jesus. Atos capítulo 4, versículo 12. Fique com essa palavra. Vamos aqui. Jesus tinha plena consciência de quem era. Entendia o seu papel e a sua relevância como Senhor e Mestre. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, nesse contexto, ele deliberadamente trocou o seu papel de Senhor pelo de um simples servo para ensinar aos seus discípulos a importância da humildade. Dessa forma, é essencial que conhecemos a nossa natureza. Devido ao pecado, temos dificuldade em nos submeter aos outros e em nos humilhar. Frequentemente preferimos olhar de cima para baixo, raramente de baixo para cima. Assim sendo, Jesus Cristo, na sua posição de Senhor e Mestre, ensina-nos a virtude da humildade. Eu vos dei o exemplo. O nosso professor, ele faz questão de dizer que devido à nossa posição espiritual diante de Deus como pecadores, infelizmente a maioria de nós não consegue se submeter a essa doutrina bíblica da humildade. Olha só o que ele diz: temos dificuldade em nos submeter aos outros e nos humilhar, como de fato é verdade. Nós, seres humanos, irmãos, infelizmente, o pecado, a natureza pecaminosa que está no homem, que está na mulher, impede ele, na maioria das vezes, o pecado nos impede o homem dele ser humilde, dele submeter ao seu próximo, ou submeter a essa virtude da humildade. Por quê? Porque frequentemente a gente prefere olhar de cima para baixo, em vez de olhar de baixo para cima. Ou seja, a maioria de nós, infelizmente, como eu já disse no princípio, a maioria de nós, a maioria dos seres humanos costuma olhar as pessoas como pessoas inferiores, indignas, desprezáveis, que às vezes não merece a gente tirar um tempo da nossa rotina para dialogar, para dar uma atenção, para saber como é que ela está, para saber do que ela precisa, para saber do que ela está precisando. A maioria de nós, a maioria dos seres humanos não tem essa preocupação essa preocupação humilde
de se colocar no lugar do seu próximo. E muitas das vezes é por causa da nossa natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa do homem, ela é traidora. A natureza pecaminosa do homem, muitas das vezes, faz o homem pensar apenas nele. Ah não, para mim, eu estando bem é o mais importante. Não faltando comida na minha casa, não faltando saúde na minha casa, os outros lá que corram atrás como eu corri também. Se eu cheguei aqui, que outros se esforcem para chegar também, mas se depender de mim, eu não vou levantar daqui para ajudar ninguém. Então muita gente pensa dessa maneira. Nós não costumamos, infelizmente, muitas pessoas não costumam olhar para o seu próximo, como o comentarista deixa bem claro, né? De baixo para cima. A maioria olha com um olhar diferente, de cima para baixo, sempre vendo o seu próximo como uma pessoa que não merece o esforço dele para no que diz respeito a um gesto de humildade, para dar uma atenção maior para o seu próximo. Mas lembre-se, todos nós precisamos do nosso próximo, direto ou indiretamente. Então, que venhamos a seguir o exemplo do Senhor Jesus Cristo, que sendo Deus, lavou os pés dos discípulos e deu o exemplo da humildade. Como um escravo, ele deu o exemplo da humildade. Vamos dar prosseguimento aqui. O exemplo deixado por Jesus. Pense no verbo divino, a palavra, repleto de glória e poder, que abdica da sua majestade para vivenciar a experiência humana como menciona o Evangelho. Não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Lembra que Jesus falou sobre isso? Assim sendo, enquanto o verbo divino, ele tornou-se carne e uniu-se à nossa condição. A Bíblia fala que em tudo Jesus foi tentado, mas não pecou. Essa compreensão doutrinária sobre a encarnação de Jesus confere um significado mais profundo ao episódio do lava-pés. Então, Jesus Cristo, como Deus, ele encarnou no ventre de Maria. Oh, aleluia, glória a Deus. À luz desse exemplo, não deveria ser tão difícil servir aos outros ou submeter-nos à liderança dos nossos irmãos. Submeter-nos à liderança dos nossos irmãos. Infelizmente, irmão, quem não é humilde, você conhece logo. Aqui eu já não falo apenas em um comportamento dentro da igreja, dentro da casa de Deus. Aqui eu já coloco várias pessoas de um modo em geral. Ou seja, ai meu Deus, mas dentro da igreja tem? Longe de me falar que não tem. Qual é o lugar na sociedade que não exista pessoas que tenham dificuldade em submeter a uma liderança? Então, uma pessoa que não é humilde, muitas das vezes a gente conhece ela no primeiro contato. Quem não é humilde, irmão, não aceita ser mandado, não se submete, não gosta de receber ordem. Quem é humilde quem não é humilde se sente sempre superior ao seu próximo. Quem não é humilde se considera melhor e mais importante que o seu próximo. Quem não é humilde, irmão, não aceita ceder o seu lugar, a sua cadeira, às vezes para uma pessoa que está precisando mais do que ele. Então, quem se comporta dessa maneira, irmão, infelizmente está faltando ter essa virtude, essa qualidade, né, chamada humildade, olhando para o exemplo de Jesus. Jesus Cristo, sendo Deus tão grande, né, se fez servo, se fez escravo, lavando os pés dos discípulos. E Pedro, naquele dia, Pedro disse, né, não, Senhor, eu não vou deixar o Senhor lavar os meus pés de jeito nenhum. Olha como é que Pedro foi impactado com aquele comportamento de Jesus, e aquele comportamento de Jesus, irmão, foi como se fosse um choque no psicológico de Pedro, porque Pedro não estava acostumado a ver uma pessoa tão importante na sociedade, um profeta lavando os pés, o Filho de Deus lavando os meus pés. De jeito nenhum, Senhor, eu vou deixar o Senhor lavar os meus pés. Aí Jesus disse para Pedro, Pedro, se você não deixar eu lavar os seus pés,
você não tem parte comigo. Aí Pedro, preocupado, entrou em desespero. Então tá bom, Senhor, então não lava apenas os meus pés, mas me lava por completo, lava os meus braços assim por diante. Jesus disse, não, Pedro, vocês já estão lavados pela minha palavra. Então Jesus aquele dia queria dar esse exemplo para Pedro, para os demais apóstolos. Inclusive está até aqui, né? Deixa eu ver se eu guardo aqui para os irmãos. João 13, 6, aproximou, pois, de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Disse Jesus, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Disse-lhe Pedro, Senhor, não lava só os meus pés não, lava minhas mãos, minha cabeça. Oh, papai querido, aleluia. Me chamou muita atenção aqui, irmão, essa palavra. O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Ou seja, meus queridos, depois de todo aquele acontecimento, que Jesus também foi morto, ressuscitou, ficou 40 dias com os apóstolos, aí depois, nesse meio tempo, né, os apóstolos entenderam aquela mensagem de Jesus. Aquele comportamento de humildade de Cristo não saiu da mente, da alma, do coração dos apóstolos, e eles jamais esqueceram esse exemplo de Jesus, de humildade. Jesus falou, o que eu faço, agora vocês podem não entender, mas depois vocês vão lembrar disso tudo que eu estou fazendo, e como de fato os apóstolos não esqueceram do exemplo de Jesus, de tal maneira, meus irmãos, que a igreja do Senhor Jesus Cristo na terra, ela se destaca por esse exemplo de humildade. Isso não significa que 100% da igreja consegue entrar por esse caminho que Jesus está ensinando, porque todos nós, dia após dia, precisamos ser lapidados, trabalhados por Deus nessa parte da humildade. Mas, em regra geral, falando da maioria, a maioria da igreja de Cristo na terra é conhecida por essa qualidade de humildade. Às vezes, quando uma pessoa que não serve a Deus começa a ter um contato, um relacionamento com uma pessoa que serve a Deus, rapidamente já se percebe e alguém já pensa, essa pessoa é diferente. Talvez essa pessoa segue alguma religião, talvez essa pessoa seja até crente, talvez essa pessoa seja até um cristão, porque essa virtude chamada humildade, ela se destaca não só no comportamento físico, de querer ajudar alguém, mas nas palavras, a maneira como você trata o próximo em palavras, evidencia, mostra que você é uma pessoa humilde. O respeito, o carinho, a consideração, a maneira de você se colocar, se submeter à atitude daquela outra pessoa. Isso aí, irmão, não é vergonhoso, não. Não significa que você, fulano é muito mansinha, é muito simples, fulano é muito... fica se humilhando muito. Não, é porque a presença de Deus está dentro dele, ele não consegue se comportar de maneira arrogante. Ele sempre vê o seu próximo, não importa se a pessoa é um juiz, é um promotor, é um prefeito, é um doutor, ele continua sendo aquele gesto de humildade. Uma vez eu vi uma foto onde o presidente onde o presidente dos Estados Unidos, ele participava de um culto na igreja. E lá na igreja, o que acontece? Lá na igreja, ele sentava junto com os outros membros, como se ele fosse, como se ele não fosse uma pessoa tão importante fora ali
da igreja no que diz respeito a governo, mas ali ele estava sentado se comportando como os outros irmãos, como as outras ovelhas. Então isso fala de humildade. Dentro da casa de Deus, todos nós somos iguais, precisamos nos comportar como pessoas iguais, iguais no que diz respeito a não nos acharmos sermos superiores aos outros, não só dentro da casa de Deus, mas em qualquer lugar. Isso fala de humildade. Então, um exemplo deixado por Jesus, o maior no reino de Deus. Cadê aqui? Pense no verbo divino, está aqui, está embaixo aqui. O maior no reino de Deus. O nosso Senhor percebia que existiam momentos em que os seus discípulos se preocupavam com quem seria considerado maior. Você já ouviu falar sobre isso? Infelizmente, essa síndrome, essa doença do ser humano querer ser maior do que o outro, esse mal que está na natureza pecaminosa da pessoa, muitas das vezes se sentir, não é só querer, se sentir superior ao outro. E estava até incomodando os apóstolos por pouco, irmãos, não entrou por esse caminho. Mas os apóstolos, irmão de Deus, os apóstolos que andaram com Jesus, oraram com Jesus, se alimentaram com Jesus, eles também quase que foram, como é que eu posso dizer, fisgados por esse comportamento errado de se considerar ser maior do que os outros. Eu vou ler a palavra do Senhor, que está aqui em Lucas capítulo 22, versículo 25. Cadê? Versículo 25. Lucas capítulo 22, a partir do versículo 24. O maior será como o menor. E houve também entre eles uma contenda sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. Olha, e vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Então, meus amados irmãos, tem até um outro texto bíblico, né, que mostra, né, em outra passagem bíblica, deixa eu ver se eu encontro aqui, vou estar lendo para vocês aqui também, Mateus capítulo 20, versículo 25, cadê? Então, se você tiver interesse, você pode ler a partir do versículo 17, porque o contexto fala sobre os filhos de Zebedeu, se referindo a Pedro e a João. Mas o versículo 25 diz assim: então Jesus, chamando-os para junto, disse: bem sabeis, mas aqui é a mesma palavra de Lucas, mas o que vinha o caso aqui é que os discípulos estavam disputando, né? E lá no céu, quando chegar lá no céu, quem vai ser o maior, quem vai estar ao lado do Pai, e assim por diante. E tinha hora que eles comentavam entre si, muitas vezes discutiam, né? Entre nós, quem é o maior? Quem é o maior? Será que eu? É porque eu faço parte dos 3 discípulos que estão mais perto de Jesus? Será que nós vamos ocupar a posição de destaque quando chegar lá no céu? Quem vai estar mais perto do Pai? Entre nós, quem é o mais importante? Jesus então deixa bem claro que o mais importante entre eles é aquele que serve. O mais importante não é o pastor. O mais importante não é a missionária, o mais importante não é o bispo, o mais importante não é quem prega mais bonito, quem louva mais bonito.
O mais importante no reino de Deus, é quem se torna como uma criança. Você já se tornou como uma criança? Então, parabéns. Você é uma pessoa humilde. Você já se tornou como um servo? Glória a Deus, você é uma pessoa humilde. Vamos prosseguir aqui, irmãos. Contudo, ele sendo Deus, não reivindicou sua igualdade. Já li aqui sobre Filipenses. Terceiro ponto, humilhação vezes ostentação. Uma competição silenciosa. Jesus estava ciente de que entre os seus discípulos existia uma competição discreta em busca de proeminência e liderança, como é retratada nos evangelhos. Inclusive, deixa eu ver essa palavra aqui, Lucas capítulo 9, versículo 46. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Lembra que eu falei? Mas Jesus, vendo o pensamento do coração deles, tomou uma criança e colocou-a junto de si. E disse: qualquer que receber esta criança em meu nome, recebe a mim. Qualquer que recebe a mim, recebe aquele que me enviou. É bom ler os textos bíblicos, porque às vezes tem pessoas que pensam, né, que a gente cita determinadas passagens, determinadas palavras como se fosse herdada de algum filósofo, de algum pregador. Não que isso não aconteça, mas é bom mostrar os textos bíblicos para mostrar que o que nós falamos, nós aprendemos de Jesus, a princípio de Jesus. Havia preocupação entre eles sobre quem ocuparia o lugar mais destacado no reino de Deus, que nós já comentamos sobre isso. O caminho da humildade de Jesus, através do episódio do lava-pés, nosso Senhor revelou que o caminho dos seus discípulos não se alicerça no sucesso material, na notoriedade ou na ambição, mas sim na capacidade de servir o próximo de maneira humilde. Então, meus amados irmãos, eu aprendi que a princípio nós somos conhecidos ou iremos ser conhecidos lá no céu, não pelos títulos, a princípio, não pelos títulos que nós temos aqui na terra, mas sim pelos frutos que nós produzimos na obra de Deus. Então os frutos, eles falam muito, as atitudes falam mais do que palavras. Os discípulos muitas vezes discutiam sobre quem seria o maior. Jesus deixou bem claro que o maior é aquele que serve. Então o caminho da humildade. Jesus nos convida a andar por esse caminho da humildade, seguindo o exemplo dele. Um convite à humildade. A vida e os ensinamentos do nosso Salvador constituem um convite para aprendermos com ele sobre a mansidão e humildade. Nesse sentido, somos convidados por Jesus a cultivar um coração humilde. Então, meus amados irmãos, olhando sempre para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus, chegamos ao final do nosso estudo bíblico. Eu espero em Deus que você tenha aprendido a palavra do Senhor Jesus Cristo. Eu aprendi a palavra do Senhor Jesus Cristo. Jesus nos deixou um exemplo maravilhoso sobre a humildade. Quero orar por você. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa oportunidade que tivemos de ler a tua palavra. Senhor meu Deus, continua abençoando todos que já se inscreveram nesse canal. Senhor, meu Deus, prospera esse canal. Senhor, venha converter as vidas, venha falar o coração das pessoas através das pregações, dos ensinamentos que existem nesse grupo que foi criado, Senhor, para pregar a Tua palavra. Muito obrigado, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Oh, maravilha de Deus, meus queridos, chegamos ao final de mais um estudo bíblico. Eu quero convidar você a compartilhar essa palavra. Compartilhe nas redes sociais, comente, dê o seu joinha e nos ajude a pregar o Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Até o nosso próximo encontro.